Bom dia, meu povo, tudo bem? Hoje nós vamos falar de coisa boa, vamos falar de dinheiro. Essa semana eu trabalhei com meus estudantes, minha turma de filosofia da educação, o texto da Política de Aristóteles, né? Que no seu diálogo com Platão desenvolve toda uma teoria econômica para explicar o lucro, os juros, né? E aí eu já gostava muito dessa passagem, mas cada vez que você relê, te traz ideias novas, né? E aí, em paralelo a isso, eu acompanhei uma conversa de um parceiro que trabalha com estúdio, com produção musical e com fabricação de equipamentos de áudio, o Liciel Franco. Um abraço aí pro Liciel. Que ele sempre discute que música não é empreendimento, estúdio, né, banda não é empreendimento, não é empreendedorismo no sentido de um investimento que você tem como planejar e auferir uma taxa de lucro previsível e sustentável a longo e médio prazo, como é um investimento de capital, né? Explicando muito mais o caráter qualitativo, né, da produção musical, estética, da produção, e que ela necessita de financiamento, necessita de que movimente algum dinheiro, mas não é um empreendimento. E aí, numa dessas de vender equipamento, ele estava dizendo aquela, né, de que, ó, eu vendo meu equipamento para quem está alinhado com a nossa filosofia de produção musical, a ideia de arte e tal. Agora, pela conversa, quem, né, vem com conversinha fraca demais, ele fala, eu já nem quero vender. Tem pessoas que eu não quero vender meu equipamento porque vai me dar mais trabalho e não está alinhado com o que a gente pensa para produzir esse tipo de equipamento, né? E aí os comentários foi daquele tipo, né? Pô, o Liceu é um péssimo vendedor, não sabe fazer o marketing. Aí ele fez um segundo vídeo explicando o seguinte, eu não sou capitalista. Aqui tem lucro, mas eu não sou capitalista. Eu fabrico meus produtos, eu vendo eles, eu tiro um lucro em cima deles, mas não é capitalista por quê? Porque o lucro não é em primeiro lugar. Em primeiro lugar é a produção do equipamento e a produção musical. O dinheiro ele é só um meio para poder sobreviver, me manter e continuar trabalhando e comprar os próximos para poder produzir. E aí veio toda uma discussão embaixo. Como assim? Tem lucro, mas não é capitalista? Que papo é esse? E aí entra o ponto filosófico importantíssimo. E aí eu queria dizer que isso não é uma viagem, isso é um dos pontos filosóficos mais importantes, não só para quem é apegado com a ideia lá do Karl Marx, né, da crítica do capitalismo, mas para a filosofia desde sua origem, pelo menos desde Aristóteles. Mas eu acho que o Platão também já está nesse debate. Mas vamos falar só do Aristóteles hoje. Então veja bem, existe um certo senso comum liberal que iguala capital, capitalismo com dinheiro e mercado, existência de circulação de mercadorias e troca, compra e venda, isso é capitalismo. E eu queria dizer que tá errado, tá? Não é não, isso é uma confusão que o Aristóteles já explicava de onde vem essa confusão, né? Mas veja bem, pro pensamento liberal, para quem não é familiarizado, tá? O pensamento liberal, o liberalismo, ele surge no final do século XVII, né? Acho que ele se consolida com o pensamento do John Locke, que publicou... Olha eu aí o Sócrates, ó. Eu e o Sócrates aí, ó. Que publicou sua obra dos dois tratados sobre o governo civil, acho que em 1690, né? Final do século XVII. E a ideia é que a teoria política moderna se basearia na liberdade do indivíduo de comprar e vender na forma de um contrato. Daí que eles também são chamados de contratualistas. Embora nem todo contratualismo seja liberal. O Locke, né, que representa essa versão liberal do contratualismo. Por que a versão contratualista do Locke é liberal? Porque para ele, o contrato que funda a sociedade é o consentimento que os indivíduos têm no uso do dinheiro. Então, quem utiliza o dinheiro, em certo sentido, está consentindo participar de todo o regramento jurídico da sociedade civil moderna pelo simples uso do dinheiro, né? Como eu disse. E aí, esse pensamento liberal é extremamente difundido, né? A gente sabe que a gente vive, principalmente no nosso país, num modelo econômico-político chamado neoliberalismo, né? Que é a forma mais atualizada do liberalismo, mas esse pensamento permanece. Daí, esse pensamento de fundo de que uso do dinheiro, compra de mercadorias, participação no mercado seja igual a ser capitalista, ou querer ganhar dinheiro é ser capitalista, tá muito baseado nessa ideia liberal. Daí que vem alguém que faça sentido na cabeça de alguém, criticar alguém, por exemplo, por ser socialista,
e usar um iPhone, porque a ideia de que o socialismo não utilizaria nem dinheiro nem mercado, né? O que é uma ideia completamente estapafúrdia, não tem embasamento em lugar nenhum, é um delírio, né? Por quê? Primeiramente eu colocarei a questão histórica. Comércio, dinheiro, utilização do dinheiro como meio para trocas, eu diria que tem pelo menos uns 4 ou 5 mil anos, né? Os estudos do Gunther Frank, que é o autor que eu estou estudando, ele afirma que o sistema de comércio mundial tem 5 mil anos, né? O seu epicentro antes era a Ásia, depois deslocou-se na modernidade para a Europa, mas a troca, o sistema de comércio é muito antigo. E o capitalismo também tem 5 mil anos? Não. O capitalismo tem male 300, 400, dependendo de como você faz a datação baseado na época das famosas revoluções burguesas, lembram? Então, se você acha que comércio, troca, então você vai ter que dizer que na antiguidade era capitalista, que no sistema feudal era capitalista também, porque havia trocas, né? E havia uso do dinheiro. Em suma, o fato é que capitalismo é uma forma específica de uso do dinheiro. Não o simples uso do dinheiro. Existem formas de trocas, de relações mercantis e do dinheiro que não são tipicamente capitalistas. Assim, isso é um consenso, você não precisa ser marxista para concordar com isso. Você abre a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, do Weber, ele começa dizendo isso. Começa falando, olha, desde de milhares de anos aí no Oriente, você já tinha sistemas de Estado, sistema de troca desenvolvido, mas não se desenvolveu um capitalismo propriamente dito. Tudo bem que a explicação do Weber vai para outro lado. Mas, enfim, esse é o fato. Então, como é que é? Qual a diferença? Então, como é assim? Será que o Liceu está certo em dizer que ele tem lucro, mas não é capitalista? Faz sentido isso? E eu vou dizer faz muito sentido. E aí, entrando de fato na questão filosófica. O Aristóteles, vamos falar primeiro do Marx, vou falar primeiro do Aristóteles. O Aristóteles, o Platão, como vocês sabem, ele condenava a propriedade privada, sabiam? Platão achava que a propriedade privada tinha que ser abolida por causa que a propriedade privada que gera a corrupção da sociedade, né, da polis. O Aristóteles não, ele defende a propriedade privada, mas ele acrescenta uma teoria econômica mostrando que é possível ter propriedade privada sem destruir os vínculos éticos da cidade, porém, existe uma forma de uso do dinheiro e da propriedade que, sim, ela tende a destruir os vínculos éticos que mantêm a polis unida. Diz o Aristóteles que você tem duas formas de uso do dinheiro. Uma é natural e faz parte da economia. Economia entendida como a administração da casa, do lar, do espaço privado. Enquanto existe outra forma de utilização do dinheiro que não faz parte, que é antinatural. E qual que é o critério para separar essas duas? A filosofia do Aristóteles é profundamente finalista. O que isso quer dizer? Que todas as coisas são avaliadas, digamos assim, a essência, aquilo que é a existência última de uma coisa, é avaliada em nome do seu fim, de para que ela existe, para que ela veio a existir, né? Então diz o Aristóteles que o dinheiro foi criado com a finalidade de ser um meio de troca para garantir o abastecimento das casas, das aldeias e das cidades, né? Então a troca, ela garante que a divisão, vamos falar em linguagem moderna, a divisão social do trabalho permita o abastecimento das unidades produtivas, né? Políticas, civis e econômicas, por meio de uma troca. Então, o dinheiro é um meio de troca. No entanto, existe uma outra forma de usar o dinheiro, que diz o Aristóteles, que ele chama de crematística, ou troca com lucro, ou uso comercial do dinheiro, que a coisa é invertida. E o dinheiro deixa de ser o meio e passa a ser o fim de todo o processo. Tá? Então, ou seja, alguém que usa todo o sistema produtivo com a finalidade de acumular mais valor em dinheiro, de acumular mais dinheiro. Para o Aristóteles, isso é oriundo de um desvio ético, da falta de moderação, de meio termo, da falta de conceber a felicidade como uma vida abastada, mas também sem excessos,
e uma ética hedonista, que preza muito mais os prazeres e os prazeres ilimitados, e para ter prazeres ilimitados você também precisaria de dinheiro ilimitado, porque o dinheiro seria a porta para todos os prazeres viciosos, né? Segundo Aristóteles. Então Aristóteles conclui que o dinheiro utilizado como meio para conseguir recursos necessários para a vida é natural e é bom para a polis. É bom que isso seja assim. Então é necessário que haja dinheiro, que haja mercado e que haja trocas. No entanto, quando o dinheiro é colocado não como meio, mas como fim de todo o sistema de trocas, você tem um uso antinatural do dinheiro, tendo em vista que ele não foi criado para isso, mas também um uso do dinheiro que tende a perturbar a harmonia, né, a palavra é essa mesmo, harmonia musical, né, a harmonia entre os cidadãos da polis. Porque, primeiro, quem tem como fim o lucro vai sempre lucrar às expensas de outrem, ou seja, alguém sai perdendo nisso, tá? É impossível que todo mundo entre no mercado e saia com lucro ao mesmo tempo, tá? E dois, existe uma hierarquia de finalidades. E se a finalidade última da cidade é garantir a vida boa para todos, é garantir a felicidade para todos, se você tem uma outra finalidade, que é fim em si mesma, que é a multiplicação do valor em um movimento sem fim, infinito, e ao mesmo tempo sem fim, no sentido que tem como fim o próprio dinheiro, esse fim entra em competição com o fim da felicidade de todos os indivíduos, todos os habitantes da polis. Ou seja, ou todas as atividades humanas são meio para o acúmulo de dinheiro, ou o dinheiro é meio para a felicidade humana. As duas coisas serem fins ao mesmo tempo é impossível na hierarquia dos fins do Aristóteles, certo? Moral da história. Desde a primeira teoria econômica, que merece esse nome, formulada pela humanidade, é muito claro a diferença entre o uso comercial do dinheiro e o uso capitalista do dinheiro, tá? Aí você fala, pô, mas Aristóteles não tinha capitalismo, não tinha mesmo não, exatamente. Ele identifica que essa forma de uso do dinheiro tem esse problema, mas essa forma de uso do dinheiro não era a que comandava a organização política e social da antiguidade, de modo algum. Nem na Idade Média, nem nas formações originárias dos outros lugares do mundo, né? Apenas com as revoluções burguesas, que acontecem ali no século XVI, XVII, XVIII, com a criação do Estado moderno, liberal, que você tem propriamente o que a gente pode chamar de capitalismo, que é o quê? Que é essa forma de uso do dinheiro, tendo a finalidade de autovalorização do dinheiro, é o fim último da organização social, ou seja, o próprio Estado funciona para garantir a maximização do lucro, né? E isso só é possível depois das revoluções burguesas, tá? Depois lá da Revolução Gloriosa, depois que os franceses cortaram a cabeça do rei. E aí, de fato, quando a gente vive no capitalismo, parece que as duas coisas são a mesma coisa. Parece que dinheiro, capitalismo, mercado, é tudo a mesma coisa. E o pensamento liberal acha que é tudo a mesma coisa. Confunde absolutamente tudo. Então a pessoa acredita que se eu trabalho e eu quero ter um dinheiro, ganhar do meu trabalho, eu sou capitalista. Nada mais absurdo. E aí, pra gente concluir, eu vou dar um pulo pro nosso amigo Karl Marx, que cita nominalmente para dizer que essa descoberta foi do Aristóteles, não é do Marx. Não foi o Marx que separou. Mas isso aparece de modo muito mais refinado, para quem quiser a referência, no capítulo 4 do livro O Capital, Crítica da Economia Política. O nome do capítulo é A Transformação do Dinheiro em Capital, onde o Marx explica que o ciclo que ele chama de circulação simples, ou pelo menos chama de troca mercantil, que é uma coisa que existiu desde sempre, tem a fórmula MDM. O que isso quer dizer? É uma mercadoria trocada por dinheiro para no final chegar em outra mercadoria. Ou seja, o fim é uma mercadoria que satisfaça necessidades humanas. Então, eu vendo minha força de trabalho, que é uma mercadoria, obtenho dinheiro e com esse dinheiro eu compro suprimentos para minha casa, né? Compro roupa, compro alimentação, pago meu aluguel. Ou seja, eu comprei outras mercadorias que foram consumidas.
Ou seja, elas foram mantimentos para manter a finalidade da minha vida, da minha existência, da minha família e, em especial, da vida boa, de poder viver com conforto. Mas a vida com conforto tem limite, né? E aí, o Marx diz que, ao contrário, é a forma DMD, que é um dinheiro que já pré-existe. Será que é herança? Será que gera riqueza acumulada? Mas, enfim, um dinheiro que pré-existe. A origem desse dinheiro é misteriosa. Ele aparece como um fato. E que é trocado por mercadorias, para depois essas mercadorias serem trocadas novamente por dinheiro. Só que para o sistema, como eu não estou numa coisa qualitativa que satisfaça necessidades, o segundo dinheiro tem que ser maior, tem que ter um incremento, um mais-valor, né? Uma mais-valia sobre o dinheiro inicial, que é o lucro, se vocês quiserem, né? Só que se você tem um lucro, você é capitalista? Não! Você é capitalista se você consegue manter o sistema do lucro girando incessantemente, infinitamente, cada vez mais rápido e tendendo a aumentar a taxa de lucro, ou seja, a porcentagem que o capital girou. Aí a pergunta do Marx é, de onde veio mais valor? De onde veio esse incremento? De onde veio a mais-valia? E ele vai explicar, não tem como vir de outro lugar. Só pode ter vindo do trabalho, do trabalhador, que foi uma dessas mercadorias compradas. E aí vai a teoria do Marx. O que nos interessa é o seguinte, que o Marx cita nominalmente, dizendo, ó, ninguém entendeu a diferença entre esses dois ciclos na modernidade. Todo mundo confundiu. Só um economista da antiguidade conseguiu dar conta desse problema, porque estava analisando a economia sob um ponto de vista ético, porque estava analisando a economia do ponto de vista lógico e de um ponto de vista histórico. Três coisas que os liberais não fazem. Eles tratam o dinheiro como uma abstração, né? Ah, e o ouro, que tem propriedade de ser amarelo. Nossa, que maravilha, aquela beleza do metal, né? Tipo tio Patinhas mergulhando num monte de moeda de ouro. E aí, resumindo, final da história. Capitalismo é a forma de uso do sistema de dinheiro e de troca com a finalidade única e exclusiva de acúmulo e aumento infinito do dinheiro. Isso perturba de diversas maneiras os vínculos comunitários sociais e tenta a destruir, né, as cidades. O que, muito embora o dinheiro também possa ser usado por meio para regular as trocas de modo comercial de um modo saudável e natural e que não funciona às expensas de outro, que não explora o trabalho do outro, seja esse outro o trabalhador, o fornecedor ou o consumidor, né, no ciclo econômico. Em suma, o Liceu está certo. É possível ter lucro e não ser capitalista. E os liberais estão errados. Uso do dinheiro, ter um iPhone, meu iPhone está aqui, ó, gravando agora esse vídeo. Ter um iPhone não te faz capitalista. Capitalista é quem detém a propriedade privada dos meios de produção e emprega esses meios de produção para a finalidade de maximização do lucro cada vez mais ampliado. Então, se você é um produtor, se é um trabalhador, um artesão que produz e que vende o fruto do seu trabalho, e que deve ter seu trabalho valorizado e que sustenta a sua vida, a sua família e o seu trabalho por meio do lucro que você tem vendendo, você não é capitalista, amigo. Capitalista é o dono das grandes fábricas, das grandes indústrias, das grandes terras, que destrói todos os vínculos humanos, todos os vínculos sociais para extrair o máximo de lucro, independentemente de qualquer outra coisa. Então vamos aprender a compreender as coisas por meio de sua finalidade, tá? Então, valeu! Em breve tem mais reflexões aí.